Olá, sejam muito bem-vindos ao debate do tema Como a economia do compartilhamento pode estar presente nas cidades. Eu me chamo Humberto Maciel, sou sócio fundador da Optai e como parceiro da MoveMe no Brasil, eu vou ser o anfitrião do debate de hoje. A MoveMe é uma premiada agência boutique especializada em arquitetura de mobilidade compartilhada, que envolve o desenho, planejamento e a implementação de novos serviços de mobilidade compartilhada. Em seu histórico, a MoveMe tem mais de 60 projetos espalhados em diversos lugares do mundo, lidando tanto com o compartilhamento de veículos em um projeto multinacional como o da Car2Go, quanto para alto na América Latina, desde compartilhamento de bicicletas para Velib em Paris, até projetos de mobilidade como serviço, tipo MaaS, que combinam compartilhamento de veículos, bicicletas e serviços de transporte público. A minha empresa, a Optai, vem trabalhando em parceria com a MoveMe, oferece soluções de tecnologia para a mobilidade inteligente, contribuindo para a compreensão do cenário dos transportes urbanos no Brasil. E vemos nesse evento de hoje, com especialistas dessa categoria, uma grande oportunidade para nos aprofundarmos na tão sonhada integração dos serviços de mobilidade urbana. Teremos junto a nós, hoje, 3 grandes referências do mundo da mobilidade que dispensariam apresentações, mas que me enchem de orgulho por tê-los aqui, e eu não perderia a oportunidade de apresentar a Marta Martorelli, especialista em mobilidade urbana, atua no Ministério da Infraestrutura, na área de planejamento, é coautora do livro Mobilidade Urbana, Conceito e Planejamento no Ambiente Brasileiro. O Rafael Taube, que é CEO da Joycar, uma empresa de compartilhamento de veículos, e Peter Alush, especialista em transportes. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de franquear a palavra para a Marta a princípio, e nesses minutos iniciais, e depois a gente vai fazer algumas perguntas para enriquecer esse debate. Olá a todos. Bom, como já fui apresentada, meu nome é Marta, eu atualmente trabalho recentemente, inclusive, eu trabalho na diretoria de políticas e planejamento do Ministério da Infraestrutura. Eu sou servidora federal, meu cargo é na área de infraestrutura do Ministério da Economia. Então, estive há pouco tempo cedida para São Paulo, trabalhei na MTU, na CPTM, e agora estou retornando para o governo federal. Falar de economia de compartilhamento é uma coisa muito interessante, porque é muito abrangente. Na verdade, nós hoje vivemos uma cultura de compartilhamento, né? Por diferentes motivos, seja questões ambientais, né, de redução de consumo, seja questões até financeiras, né, de restrição orçamentária das famílias, das empresas. Então, a cultura do compartilhamento é algo que veio para ficar. E na área de mobilidade urbana, a gente observa ainda mais, vamos dizer, adesão, né? Porque hoje é muito comum os motoristas de automóvel optarem por carros alugados e não, né, mais pela posse, pelo uso, do que pela propriedade. Eu acho que isso é uma tendência. Embora a gente vá aqui falar de mobilidade, quando eu falo que é uma cultura de compartilhamento, a gente vê isso, né, espalhado em diversos setores, em diversas áreas da vida, né, da sociedade, pensando nos coworkings, né, que é algo assim revolucionário, que isso é tanto para escritórios, a gente pensa muito na parte administrativa, mas existem coworkings, oficinas compartilhadas, áreas de arte, né? Desculpe, de ateliês compartilhados. Então, a gente vê uma cultura de compartilhamento muito ampla. Outro dia estava vendo até eletrodomésticos compartilhados. Então, eu não tenho aspirador de pó e tenho um aspirador em comum que várias pessoas vão lá, pagam pelo período que estão usando. Enfim, é interessante a gente ver que isso vai muito além, né, da mobilidade urbana, é algo que veio para ficar.
E tem na mobilidade urbana particular, assim, o que a gente verificou inicialmente são as bicicletas compartilhadas, né? Então, a gente viu um movimento grande, e eu vejo, assim, na mobilidade urbana em particular, ainda um conceito que a gente ainda precisa estruturar melhor e disseminar melhor, porque o que é o compartilhamento, né? Se a gente é sempre uma empresa que promove esse compartilhamento, ou existem o compartilhamento espontâneo, né? Que a própria sociedade se organiza em grupos para poder exercer essa economia, entre aspas, porque nesse caso muitas vezes não há nem remuneração, né? Mas do compartilhamento. Então, a gente precisa definir. A primeira vez que eu utilizei, por exemplo, um carro compartilhado foi em 2012 nos Estados Unidos, na Califórnia, qual é a diferença de um carro alugado para um carro compartilhado? O Rafael depois até vai falar um pouco mais sobre isso, mas o conceito do compartilhamento nesse caso, naquele momento, foi, bom, esse carro eu pego na rua, né, perto da minha casa, de onde eu estou hospedado, eu uso e deixo em outro lugar e outra pessoa pega. Então, é diferente do carro alugado, que eu vou num determinado lugar, retiro o carro. Então, eu acho que são conceitos que ainda a gente estão em formação, em consolidação, vamos dizer assim, né? Exato, então, e a sociedade está aprendendo a lidar com isso, inclusive na questão legal, né, política, econômica, até para esses modelos pararem de pé, não é isso, Marta? Exatamente. E quando a gente fala questão legal, você me fez lembrar um momento. A Política Nacional de Mobilidade Urbana saiu em 2012, né, que foi publicada. E logo depois surgiram caronas, né, o compartilhamento de carros no modelo caronas, vamos dizer assim. Então, nós recebíamos, eu trabalhava no Ministério das Cidades, na área de planejamento da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, e surgiam questionamentos, por exemplo, então eu tenho meu carro, e eu vou fazer uma carona compartilhada, eu dou carona para X pessoas e essas pessoas me pagam rateiam o combustível, me pagam pelas despesas. Agora, isso é um compartilhamento a que nível? Quer dizer, a gente pensa, aí no caso da visão legal, isso você precisaria de uma autorização, porque aí tem uma remuneração envolvida. Então, qual a diferença desse? Pois não. Pois é, eu fico pensando até que o Rafael pode contribuir muito com essa discussão, porque isso está diretamente ligado no negócio dele, né? E ele tem a visão não só do técnico, como nós estamos aqui discutindo esse assunto, mas inclusive a visão do empresário. Sem dúvida. Eu ia comparar dois conceitos, porque ao mesmo tempo se falava em carona solidária, onde cada dia uma das pessoas disponibilizava o seu veículo sem ônus, né? Exato. Então, para os outros. Então, eu acho que são conceitos que a gente precisa ter, não, a sociedade, o poder público, né? As empresas, eu acho que a gente ainda está em consolidação, né? Eu acho que havia essa discussão inicialmente, hoje isso tudo está mais claro, em particular nessa parte de carro, que não é a minha área, porque a minha especialização é transporte público, que eu acho que é fundamental também a gente pensar sobre isso. Por exemplo, estão vindo aí... Mas é importante a gente ver o impacto do que não é transporte público no transporte público, para que o sistema funcione melhor. Você me dá licença um minutinho, Marta, para eu pedir o Rafael para se apresentar, porque eu acho que ele também tem a contribuir para essa discussão. Por favor. Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bom, Humberto? Queria agradecer o convite da MoveMe, participar nessa mesa com a Marta, com o Peter, é uma honra. Acho que eu tenho mais a aprender aqui, a escutar do que falar. Vou tentar trazer um pouco... E ainda é modesto ainda. Das minhas ideias aqui, para ver se eu consigo contribuir. Acho que a primeira reflexão que eu queria trazer para a mesa, até antes de falar um pouco do mundo do compartilhamento, né, é sobre a definição do termo de economia compartilhada, né, que acho que é uma coisa que explodiu aí na última década e, de certa forma, na minha visão, vem sendo usada em alguns aspectos de maneira indevida, né? Então, eu vou me explicar um pouco mais para poder tentar deixar claro o que eu penso sobre economia compartilhada, né? Eu gosto de definir economia compartilhada como um movimento formado por empresas e pessoas que estão sempre em busca de otimizar o uso de um ativo, seja esse ativo um objeto, como, por exemplo, o carro, né, que a gente está falando aqui,
ou até mesmo o tempo de alguma pessoa, né? Ou um aspirador, como a Marta mesmo colocou. E aí, por que eu acho importante fazer essa distinção, né? Porque a gente está vivendo um boom aí do que eu chamo de economia de acesso. Então, por exemplo, um motorista por aplicativo, ele não é da economia compartilhada, ele é da economia de acesso, entendeu? Você tem uma pessoa que usa um carro, às vezes próprio, às vezes alugado. A Marta também trouxe essa temática que está bem fervilhando agora, né, do carro por assinatura, e ele presta um serviço de motorista. O ativo é o carro, mas ele não está sendo otimizado. Muito pelo contrário, talvez aquele carro não estaria na rua se aquela pessoa não tivesse decidido se tornar motorista por aplicativo, entendeu? Nós aqui da Joycar, né, que é a empresa que eu sou fundador, a gente faz o quê? A gente foca justamente na otimização do carro. Então, a gente ajuda empresas a criarem operações de carro compartilhado, que é o famoso car sharing corporativo. Eu vou contar um exemplo aqui para poder ficar bastante claro como que a coisa funciona. A gente tem um cliente, por exemplo, que tinha, né, na verdade, 400 veículos que eram veículos dedicados. Cada colaborador tinha um carro. Eles recolheram esses 400 carros, devolveram metade dos carros para a locadora e criaram uma frota compartilhada com 200 veículos. Hoje, nessa empresa, tem 1.500 colaboradores usando esses 200 carros. Então, não só eles reduziram a frota, como eles ampliaram o acesso. Então, pensa, antes você tinha 400 pessoas usando 400 carros, hoje você tem 1.500 usando 200 carros. E, obviamente, essa empresa continua executando ali a sua operação da maneira que tem que executar, senão eles não teriam feito isso. Então, assim, é redução de custo, é democratização do ativo, né? Mais gente acessando ele, é uma solução mais sustentável, que você gera uma redução substancial de pegada de carbono. Então, eu acho bem legal fazer essa distinção, porque tem coisa que está sendo colocada, né? Tem empresa que está sendo colocada dentro da economia de compartilhamento, mas que, na verdade, não é muito... Exatamente, não é muito uma economia de compartilhamento. Muito pelo contrário, você está tem uma categoria para isso, né? Que é ride-hailing, que não é shared mobility, né? Assim, a categoria dos veículos por aplicativo não é a mesma do compartilhamento de veículo. Exatamente. Exatamente. Eu quando penso em compartilhamento, né? E quando eu penso no compartilhamento para dentro das cidades, eu gosto de olhar duas vertentes, né? A primeira delas é essa mais óbvia que eu comentei, que é de pensar na otimização de um ativo, né? Então, a nossa indústria, a indústria do mundo evoluiu muito, né? Então, como a Marta falou, imagina que todo mundo tem um aspirador dentro de casa. Poxa, será que a gente precisa todos terem um aspirador dentro de casa? Não poderia ter um no condomínio, meia furadeira. Dúzia, furadeira, e aí você pega para usar quando você precisa. Então, eu acho que a economia do compartilhamento tem esse foco de otimizar o uso de ativos, seja esse ativo muito caro, grande, como um carro, ou um ativo menor, como uma furadeira. E o outro lado é a otimização de tempo de pessoas para a gente até, enfim, se aproximar mais como comunidade, né? Então, pensa, eu moro num condomínio hoje, de repente eu estou saindo para ir ao mercado, eu poderia fazer mercado para alguma pessoa que mora no meu prédio, com mais idade, que não pode ir até o mercado. E nem é um conceito tão novo, né, Rafael? Nem é um conceito tão novo. Se a gente pensar, a existência dos condomínios com a estrutura social que eles têm é uma economia de compartilhamento. Se você pensar, há milênios, as bibliotecas são parte de economia de compartilhamento, né? Em que você dá acesso a quem não teria acesso a uma base de informações que normalmente não estariam lá disponíveis. Muito obrigado, Rafael. Eu vou pedir ao Peter para se colocar inicialmente também, para a gente entrar nas perguntas. Muito obrigado. Peter. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de dizer que eu me sinto muito honrado de estar participando junto com o professor Humberto, com a Marta, com o Rafael. Eu gostaria de iniciar dizendo que o mundo mudou. Aliás, está em permanente mudança. O filósofo Heráclito
já dizia, nada é mais permanente do que a mudança. Nos mostrando que a mudança sempre existiu, mas ela nunca esteve com uma velocidade tão exponencial como está nos últimos anos. Todos os dias somos surpreendidos com novas tecnologias, novos métodos de realizar nossas atividades. Nossas cidades mudaram. A economia compartilhada, tema desse encontro, faz parte dessas mudanças. Porque ela conecta desconhecidos com interesses e necessidades comuns. Utiliza tecnologias para facilitar o compartilhamento, troca de conhecimentos, serviços e objetos em escala. E reduz o desperdício. Foi dito, tanto pela Marta quanto pelo Rafael, que o quanto esse compartilhamento torna as coisas mais eficientes. Bom, as cidades estão se tornando mais inteligentes e inclusivas, porque elas estão tendo o usuário como foco e centro das atenções. Então, a economia de compartilhamento ou colaborativa é certamente o tema da atualidade. As cidades se tornam cada vez mais digitais, inteligentes, onde aparece o peer-to-peer. Peer-to-peer, que é o trocador, que é o inovador de trocas em matéria de ofertas e bens e serviços. Na verdade, eu gostaria de lembrar que o Open Data, a abertura dos dados, começou a prevalecer dentro de uma linha quase política da sociedade que exigia a transparência do Estado, disponibilizando os dados do Estado para os cidadãos. O Open Data foi um dos fatores que permitiu o surgimento e a expansão da economia colaborativa. Notem que essa economia colaborativa não é uma novidade. Foi ampliada pelo uso disseminado das tecnologias. Então, siglas de startup começaram a aparecer, como Waze, iFood, Uber, Airbnb, Zipcar, Venian, Buscar, enfim. Várias empresas tradicionais estão sendo substituídas por alternativas da economia compartilhada. Essa é uma perspectiva inovadora que está revolucionando o mundo dos negócios e o mundo do transporte. Bom, durante a pandemia, o cenário na qual devia ser feito o mínimo contato pessoal, a economia colaborativa massificou os processos. Serviços que fazem delivery foram considerados como serviços essenciais. Embora, pelo apelo à segurança, a demanda por serviços de carros, de carona, de compartilhamento de corridas, de aluguel de veículos, desabou durante a pandemia. Pois é, Peter, você levantou a bola de um jeito que eu vou ter que aproveitar e te fazer a pergunta que eu tinha pensado para fazer para você. Na sua opinião, a economia do compartilhamento, ela afeta os meios de transporte de massa e como que ela pode beneficiá-los? Aí a gente está falando de metrô, de sistemas ferroviários, operadores, cooperativas. Afetou demais. Quer dizer, a pandemia também, mas o compartilhamento afetou o número de usuários que usam o metrô. Quer dizer, eu usava metrô todo dia, hoje uso Uber, por causa justamente desse surgimento dessa startup que nos facilita a vida. Apesar do Rafael estar dizendo que Uber não é exatamente compartilhamento, né, Rafael? Depois ele...
Então, diminuiu o número de usuários de metrô, de ônibus, mas também ajudou de outro lado, porque possibilitou vamos dizer, a integração com o sistema de transporte. Então, eu saio de casa, eu pego o Uber, isso tenho feito antes da pandemia, pego o Uber e vou até a estação do metrô, que está a meia hora a pé. Então, também ajudou. Então, eu não poderia te dizer até que ponto o compartilhamento do transporte afetou positivamente ou negativamente ao sistema de transporte de massa. Mas talvez tenha trazido um pouco mais de eficiência, né? Porque a gente deixou de gerar custos para os sistemas de massa, onde esses custos eventualmente seriam gerados nas pontas, por exemplo, né? na distribuição, na capilarização da rede, não é isso? Não resta dúvida. Aliás, eu gostaria de dizer, não é só o compartilhamento que afetou o transporte público, mas também a bicicleta, que é compartilhamento, andar a pé. Hoje, muita gente que não fazia isso antes da pandemia anda a pé até a estação, ou usa a bicicleta. Em Paris, olha, Paris está se transformando na chamada cidade de 15 minutos da Hidalgo. Que é essa cidade de 15 minutos? É a cidade em que você circula muito a pé e de bicicleta. Lá, talvez o metrô seja muito utilizado, mas ninguém mais utiliza o carro particular. Aliás, o carro particular está virando uma coisa para os jovens, uma coisa que não interessa mais. Ontem num dos seminários que a gente fez aqui, dos eventos, a gente ouviu de uma pessoa que o carro está virando mais ou menos o que o cigarro virou há uns anos atrás, né? Que o carro está sendo mal visto, as pessoas que dirigem estão sendo mal vistas, não é? E eu acho que isso não deixa de ser verdade. Até esse é um estímulo para a atuação da Moveme no Brasil. A Moveme é uma empresa canadense e está vindo para o Brasil por acreditar nessa cultura do compartilhamento e dos meios de transporte de massa ou não compartilhados. Ô, Peter, muito obrigado. Eu vou pedir um minutinho para eu fazer uma pergunta para a Marta, que eu acho que ela tem a contribuir com isso também. A economia do compartilhamento, Marta, invadiu a nossa realidade, para o bem e para o mal, como o Peter estava dizendo, desmontando modelos de negócio previamente estabelecidos e, por outro lado, viabilizando outros. Que tipo de acompanhamento institucional, você que é servidora do poder público, que tipo de acompanhamento institucional existe para esse fenômeno? Você vê mudanças regulatórias importantes na esteira desse impacto social? Bom, na minha opinião, a grande mudança regulatória vem em 2012, né, com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, porque qualquer que seja primeiro, dizer que o fato de desmontar alguns modelos de negócio, eu acho que é uma característica do nosso tempo também, né? Hoje, quem não se adapta fica fora do mercado, isso né, nos diferentes segmentos. Mas, com relação ao compartilhamento na mobilidade urbana, a regulação, é bom que se entenda que, constitucionalmente, quem tem a atribuição de fazer de legislar para esse setor são as cidades, porque né, nós temos 5.570 cidades, cada uma completamente diferente da outra, né? E realmente é o poder público municipal que sabe aquilo que é melhor para a sua cidade. O que o governo federal fez, né? Assim, que, na verdade, a política nacional é uma política muito democrática, foi construída pelo legislativo, pela sociedade e tal, mas a função né, do poder público federal é dar diretrizes, né? E as diretrizes levam em conta
a redução de impactos ambientais, leva em conta a inclusão social, né? Porque também a gente não pode só pensar em soluções onde uma camada pequena da sociedade possa remunerar. Então, eu acho que o grande impacto regulatório para todas as áreas e para todas as tecnologias da mobilidade urbana foi a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que obrigou os municípios a terem seus planos de mobilidade, porque qualquer solução pode ser ótima, pode ser péssima, dependendo de como ela é vista de forma sistêmica, né? Se ela está dentro de um planejamento, se ela está integrando, se ela está atendendo, quem e como está atendendo, né, na população. Então, eu acho que o grande marco regulatório do país realmente é a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a grande ação para que tudo isso seja favorável e que caiba, né, todas essas novas tecnologias e novas formas de lidar com o deslocamento das pessoas, sejam planejadas de forma sistêmica. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, para poder fazer de algo que está surgindo algo eficiente. Faz todo sentido, faz todo sentido. Obrigado, Marta. Rafael, eu tenho uma pergunta que martela a minha cabeça sempre que eu penso na economia do compartilhamento, e eu vou colocar para você. Os sistemas de compartilhamento de veículo, automotores, ciclomotores, elétricos ou não, eles podem fazer parte de um sistema de transporte sustentável. Eles podem fazer parte de um sistema de transporte público, mas eles contribuem para a sustentabilidade? Eu pergunto isso como um contraponto para o argumento que é comum, que a gente de vez em quando ouve, sobre o compartilhamento de veículo, dizendo que ele desorganiza ou que ele desequilibra os esquemas de mobilidade. Como incluir a previsibilidade, quer dizer, fazer com que eles estejam dentro dos planejamentos urbanos, uma vez que, a princípio, os serviços de compartilhamento se caracterizam por ser serviços de conveniência? Poxa, daria para fazer um evento só para a gente falar na verdade dessa pergunta. Isso. Eu vou tentar ser conciso aqui. Bom, acho que eu vou pegar um pouquinho do que o Peter falou, do que a Marta falou, e um pouquinho do que eu penso, assim, para responder essa pergunta, né? Eu acho que quando a gente fala em desorganização, muito deve estar se pensando em relação a, por exemplo, motoristas de aplicativo, né? Que de uns tempos para cá, jogaram milhares de carros na rua, e isso com certeza desorganiza, né? Como a Marta falou, a gente tem que pensar em planejamento sistêmico. Se a gente não pensa em iniciativa privada e iniciativa pública em conjunto, a coisa fica bagunçada, né? E aí, só, né, para também não atirar pedra só nos aplicativos de motorista, eles fazem, de certa forma, parte da economia compartilhada, mas isso é organizado pelos próprios usuários. Então, por exemplo, eu trabalho num coworking, né, no Cubo, que é o espaço de inovação do Itaú, e o pessoal aqui, né, antes da pandemia, era muito comum você ver 4 pessoas que moram próximas se juntando para pegar um mesmo Uber. Então, ao invés de eles irem de transporte público, eles se juntavam, se organizavam e pegavam o mesmo Uber. Isso é eficiente, né? Então, isso ajuda. Mas se não tem planejamento, você causa um transtorno absurdo no trânsito, porque você, de repente, está colocando um monte de carro ali, sendo que essas pessoas poderiam usar o transporte de massa, né? E não tem benefício incremental, porque poderia acontecer no táxi também, né? Isso. O benefício incremental dos aplicativos foi a tecnologia que veio de forma mais pesada. E aí, pegando um pouco do que o Peter falou, né, que eu acho que, no fundo, o ponto que ele toca é muito fundamental, que é o da micromobilidade, né? Que é essa coisa do andar a pé, andar de bicicleta, andar de patinete. E aí vou, de novo, incluir a Marta nisso do lance do planejamento sistêmico. A gente viu um monte de empresas de patinete surgirem, né, por aí, e todas sumiram. E aconteceu um monte de coisa ruim e boa durante o processo. Muita gente se machucou, muito acidente aconteceu. Tinha patinete espalhado em tudo quanto é lugar, no meio de faixa de pedestre, em calçada. Então, assim, de novo, a coisa foi feita sem planejamento. Então, eu acho que, assim, a iniciativa privada e a iniciativa pública, elas têm que andar em conjunto. Acho que a existência do serviço em si, por si só, já é um benefício para o cidadão, né?
Então, por exemplo, ter uma empresa oferecendo serviço de bicicleta, ter uma empresa oferecendo serviço de patinete, isso por si só já é bom, só que tem que ser feito de maneira organizada. E a iniciativa pública tem que estar junto, porque é aquela coisa, se o serviço não parar em pé, financeiramente falando, ele some, que é o que aconteceu. Os serviços de patinete sumiram antes da pandemia, eles não sumiram por causa da pandemia, eles sumiram porque eles não eram sustentáveis do ponto de vista econômico. E sumiram no mundo inteiro, não sumiram só no Brasil. Não. Exato. Assim, acho que vai voltar, acho que o pessoal está se organizando, vai ter um retorno, mas isso daí precisa ser melhor organizado. Então, eu acho que assim, o desequilíbrio que eventualmente acontece, seja ele por lotar as ruas de carro, ou lotar as calçadas de patinete, atrapalhando pedestres e por aí vai, ou lotar a rua de ciclistas mal educados, andando na contramão, andando em cima de calçada, eu acho que a gente precisa se organizar, iniciativa pública, iniciativa privada, e tem que ter muito investimento em comunicação, né? Muito investimento em comunicação. Né? Eu trabalho num bairro aqui onde tem muita gente andando de bicicleta, os entregadores, assim, eu já vi muita coisa acontecendo aqui, inclusive acidentes. Então, acho que tem que ter uma responsabilidade tanto da iniciativa pública quanto da privada para comunicar, para educar, para fazer todos os cidadãos aí que estão pelas ruas entenderem que você, né, quando está se movimentando, você tem responsabilidade de cuidar de si e de todos os outros, entendeu? E o ponto da previsibilidade que você perguntou, a gente resolve com tecnologia, né? Então, acho que, como o Peter disse, hoje está todo mundo super conectado, né? Todo mundo tem um computador no bolso, que é melhor do que o computador que foi usado para levar o homem para a Lua. Então, a gente consegue ter muita informação, saber por onde as pessoas estão andando, em quais horários, e aí a gente consegue, através de inteligência artificial, machine learning, ir treinando sistemas para a gente entender como as pessoas estão se movimentando e que tipo de soluções a gente tem que ter, em qual lugar e em que momento, para a gente poder dar vazão a toda a mobilidade que as pessoas precisam ter, entendeu? Obrigado, Rafael. Esse papo é tão rico e tão frutífero que a vontade que eu tenho é de continuar conversando indefinidamente com vocês e talvez até a gente faça isso fora do ar. Mas eu vou ter que pedir primeiro para o Peter, que foi o primeiro a se colocar aqui, para fazer a consideração final dele, porque o nosso tempo é exíguo, e eu vou pedir para o Peter fazer as considerações dele para a gente ir para o encerramento. Bom, eu gostaria de, para finalizar, dar um viés, se você permitir, professor Humberto, dar um viés um pouco diferente à discussão técnica. Eu diria que a economia colaborativa surgiu também porque há uma democratização da sociedade. Quer dizer, há uma participação dos cidadãos nas decisões, tanto do transporte, quanto da vida, quanto... Eu digo, eu fiquei um ano na Suíça estudando, na Suíça, para se construir metrô, não é a autoridade que decide se constrói metrô ou não se constrói metrô. É a sociedade. Houve um referendo em Zurique e decidiram, nós não queremos metrô. Em Lausanne, que é uma cidadezinha bem menor que Zurique, decidiram, nós queremos metrô, e temos metrô. Então, eu queria dar um desabafo. Infelizmente, a gente vê isso, por exemplo, em São Paulo. No jornal de hoje, diz que o prefeito decidiu colocar um BRT, que é o sistema poluente, etc., etc., na Avenida Celso Garcia, que é uma artéria que mereceria um VLT. Mas o povo não se pronuncia, enfim. Também o governador, para ligar o ABC ao centro de São Paulo, havia um projeto de um metrô, decidiu não, vai colocar um BRT porque custa mais barato. Então, eu acho que esse tempo já passou. Acho que a participação da população está cada vez maior e cada vez mais
presente nas decisões das cidades. Muito obrigado, Peter. Marta, está com você, Marta, por favor. Bom, para finalizar, eu gostaria de juntar um pouquinho o que falou o Rafael e o que falou o Peter, que realmente eu concordo plenamente nessa questão da importância da participação da sociedade. Isso eu acho que a nossa democracia ainda é muito recente e é algo que a gente precisa construir, e para que essa parceria, poder público e iniciativa privada também funcione sempre bem, ambas têm que ter o foco na sociedade mesmo, e sociedade não dividida em grupos, sociedade como um todo, a coletividade, e em particular incluindo aqueles que têm menos voz, né? Eu concordo plenamente com o Peter. E, bom, no mais queria agradecer, é um prazer participar dessa discussão com você, Humberto, com o Peter, com o Rafael, e agradecer o convite e me colocando à disposição aí para qualquer eventual discussão. Rafael, Obrigada. por favor, Rafael, faça suas considerações. Bom, queria agradecer, em primeiro lugar, antes até das considerações finais, a Marta, Peter, Humberto, pelo convite. E aí eu vou fazer minha consideração final. Eu quis agradecer primeiro porque eu anotei a frase aqui que eu gostei bastante, que o Peter falou, que é nada é mais permanente que a mudança, né? Gostei bastante e acho que a economia do compartilhamento é uma mudança contínua, né? E é uma mudança que justamente aumenta o poder de escolha das pessoas e democratiza o acesso a muitas coisas que antes muitos não tinham, entendeu? Então, com o poder da tecnologia, a gente hoje tem a capacidade de fracionar o uso de muitas coisas e dar acesso a muitas pessoas. Então, eu torço para que a gente continue evoluindo nessa direção. Eu aqui, como cidadão, como fundador de uma empresa que está inserida nesse mercado, né, espero que eu consiga continuar cada vez mais fazendo a nossa parte e eventualmente executando o nosso sonho grande de democratizar cada vez mais o acesso à tecnologia do carro compartilhado, porque é um ativo muito relevante na nossa sociedade, né, no planeta como um todo. Exato. Só que é um ativo muito ineficiente, né, que gera muita pegada de carbono, que arranca muitos materiais da terra, e a gente não vai conseguir viver os próximos 30 anos do jeito que a gente viveu os últimos 30, né? Então, a ideia é que a gente consiga aqui, dia após dia, cada vez melhorar mais a nossa plataforma tecnológica para poder ajudar qualquer um, em qualquer lugar do Brasil, a criar um carro compartilhado, para que cada vez mais e mais pessoas, não só os jovens, mas pessoas de todas as idades, olhem para o carro como algo a ser utilizado para ir do ponto A ao ponto B, e não para você ter na sua garagem e ficar olhando para ele, falando isso daqui é meu, eu conquistei. Acho que as conquistas elas são muito mais legais quando elas estão ligadas a relacionamentos humanos. Vamos deixar os objetos e os ativos prestarem serviços para nós todos. É isso. Que bacana. Obrigado, viu, Rafael? Bom, eu só posso agradecer. Foi uma discussão maravilhosa. Achei que a gente progrediu muito, conseguiu até nesse pouco tempo abordar temas que dificilmente a gente conseguiria se não fossem especialistas desse calibre de vocês. Muito obrigado por termos tido a oportunidade de ouvi-los aqui. E se vocês desejarem acompanhar esse tema e outros conteúdos relacionados às tendências em mobilidade urbana e compartilhamento, sigam a MoveMe no LinkedIn e inscrevam-se na newsletter em moveme.net. Muito obrigado